Olá pessoal, bem-vindos à aula de número 40 do nosso curso de desenvolvimento de um sistema completo na VCL do Delphi. Hoje a gente vai concluir o processo de gravação do agendamento que a gente iniciou no vídeo anterior, fazendo diversas validações, né? E hoje a gente vai fazer o processo de inserção no banco de dados. Então, para quem ainda não assistiu nenhuma aula ou perdeu alguma, eu vou deixar aqui no card a playlist completa com todas as aulas do nosso curso. Lembrando que quem quiser fazer o download do código-fonte desse sistema, de todas as aulas referentes a esse sistema e dos próximos cursos e aulas que forem disponibilizados aqui no canal, basta clicar no primeiro link da descrição e assistir o vídeo que eu mostro como que faz. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui hoje é o seguinte, eu vou abrir o nosso formulário principal lá na nossa chamada do formulário de agendamento, nesse botão aqui, eu vou colocar essa linha PNL botões.enable false, eu vou colocar antes do form agendamento.show, para ele desabilitar os outros botões antes de mostrar o form de agendamento. E depois, quando eu fechar o formulário de agendamento, eu vou habilitar novamente esses botões. Então, eles vão ficar desabilitados enquanto a gente estiver mexendo no form de agendamento ali. Porque como a gente deu o show e não o show modal, a gente precisa desabilitar esses botões para evitar que o usuário clique em outro formulário e deixe o formulário de agendamento aberto, tá? Então vamos fazer essa modificação primeiramente e depois eu vou colocar aqui o form agendamento.close só para ficar mais certo, para evitar confusão aqui nesse código. E aí sim eu posso vir aqui onde a gente comentou na aula passada e criar fazer a chamada da função e criar nossa função de inserção de agendamento. Então eu vou abrir a nossa classe de agendamento. Vou copiar essa parte do cabeçalho aqui, ó, só para ficar mais fácil. Então eu vou criar uma função de inserir. Essa função vai retornar para mim o tipo string. Eu quero criar de um jeito diferente do que a gente está acostumado, para vocês verem que tem uma outra opção também para criar essa função. Em vez de criar, inserir e alterar junto, onde você passa o parâmetro tipo da operação, que a gente fez em todas as outras nossas classes, aí eu vou fazer dessa forma diferente para quem quiser optar por ela, também pode separar cada procedimento numa função, tá? Então, depois de feito a declaração e colocado ela lá no public, eu vou copiar aqui o início da nossa função de inserção da classe cliente, que ela vai ser muito parecida, vocês já estão acostumados a ver aqui no nosso canal. E aí eu vou colar ela aqui. Então, var quer inserir, que é a nossa query auxiliar, que a gente vai utilizar. Depois eu vou dar um try dentro de outro. Vou desconectar o nosso componente de conexão e conectar novamente. Criar a nossa query inserir, inicializar ela, né? Atribuir a fconexão para conexão da nossa query e aí colocar o nosso SQL. E no final aqui eu vou colocar o quer inserir.destroy para evitar memory leak e dentro do except eu vou tratar os erros que vierem a acontecer dentro desse procedimento aqui, tá? Dentro desse try. Então aqui eu vou colocar o nosso SQL de inserção. Novamente, eu não vou entrar em detalhes de como fazer esse SQL. Eu vou dar uma pausa com o vídeo, vou colocar o código e depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então aqui, pessoal, depois de colocado o nosso insert, eu coloquei insert into agendamento, que é o nome da nossa tabela, coloquei os parâmetros, os códigos, ou melhor, desculpa, os campos da nossa tabela, depois values e os parâmetros que cada campo vai receber. De propósito, pessoal, eu deixei um parâmetro de fora para ele poder dar um erro, para mostrar para vocês como que ele vai ser mostrado esse erro na hora da inserção, tá? Depois a gente corrige ele, eu mostro para vocês como é que vai ficar. Lembrando que o nosso ID aqui é feito na nossa função fnc próximo código. Eu adicionei na uses aqui a unit funções, que é responsável por conter o procedimento de autoincremento da nossa função. Lembrando que eu não usei o autoincremento do banco, eu quis colocar por função aqui para vocês
terem mais um conteúdo de aprendizado, tá? Quem quiser colocar no autoincremento não precisa utilizar esse de agendamento aqui. E depois atribuindo a cada parâmetro do nosso SQL as propriedades da classe iniciada com F. Lembrando que fora da classe, aqui no botão confirma, eu uso sem o F, as propriedades da classe, ó. E aqui dentro da classe eu uso com a letra F. Depois eu dou um exec SQL para executar o nosso SQL e o result recebe vazio, porque ele vai passar como resultado uma string. Então, se for vazio é porque não houve erro nenhum na inserção dos dados. Se houve algum erro, é aqui no except que eu vou pegar on e except do, faltou um do aqui, então eu vou colocar ele, e aqui eu coloco o result, vai receber o i.message, ou seja, a mensagem do erro, que a nossa variável i do tipo exception receber se acontecer algum problema na hora da inserção. Tá? Então, dessa forma, a gente faz a função de inserir. Lembrando que eu quis mudar aqui para vocês poderem ter mais um aprendizado, tá? Uma outra forma de inserir. E aqui, pessoal, eu faço a chamada da função. Então, if fnc inserir for igual a vazio, ou seja, se ele não me retornar nada, se ele me retornar vazio, significa que a inserção foi concluída com sucesso. Então, eu mostro para o usuário que o dia e hora do agendamento foi marcado com sucesso. Habilito o painel do formulário principal e fecho o formulário. Se não, aqui no end else, eu vou colocar um erro mostrando o que aconteceu na hora de inserir, qual que foi o erro, que é o que eu vou pegar direto no meu retorno da função. Então, para pegar esse erro da função, eu não posso jogar ela direto aqui. Eu vou ter que criar uma variável auxiliar. Então, eu vou criar aqui var. Ela pode ser local mesmo, tá? Então, eu vou criar aqui no procedimento. Então, var erro do tipo string. Lembrando que antes a gente fazia esse erro retornar direto na variável da função, no alt erro. Aqui você pode fazer ele receber o retorno da função, e aí em vez de eu testar a função no if, lembrando que aqui é agendamento.fnc inserir, e aqui em vez de eu testar direto a função dentro do if, eu testo a variável que recebeu o erro, tá? O retorno da função. Então, se o erro for igual a vazio, significa que não foi ou melhor, significa que foi gravado com sucesso. Se não, eu venho aqui e mostro a mensagem para o usuário falando que erro que foi, que vai estar dentro dessa variável que recebeu o retorno da função. Então, dessa forma, eu consigo identificar que erro que está dando na hora de inserir os dados, tá? Vou dar um espaço aqui para ficar melhor. Então, pessoal, aqui ó, na classe cliente, o erro é passado direto no parâmetro da função, no alt erro, e ele joga aqui no except. E aqui, ó, a gente mudou, fez de uma outra forma para efeito didático. Então, ele recebe o erro da função na variável, e aí você trata o erro na própria variável auxiliar, tá? Então, quem preferir desse jeito, pode fazer assim que também vai estar certo, tá bom? Então, depois de conferido tudo, só aqui, pessoal, que não é mais esse erro, tá? Não é concatenado na mensagem, é vírgula, porque o erro aqui vai ser um parâmetro da função nossa de criar mensagem, que eu já mostrei aqui no canal como é que faz. Então, eu mostro o erro completo. Eu vou executar aqui, vai dar um erro e vocês vão conseguir enxergar como é que é mostrado esse erro para vocês, para o usuário, tá? Então, compilando, eu vou tentar inserir um novo agendamento, vou vir aqui escolher a data, vou escolher dia 29 mesmo, e para 7 horas, confirmar. Agora eu seleciono o nosso cliente, selecionar, quando eu confirmar ele vai dar o erro, ó. Erro ao agendar horário, field ID usuário. Deixei o campo de ID usuário da nossa tabela
em branco para vocês poderem ver que tem que acontecer um erro na inserção. Então eu vou vir aqui no nosso SQL, que eu acabei de montar, vou colocar o campo ID usuário, dei uma acelerada para não perder tempo, tá? Então acrescentei o usuário e aqui no parâmetro eu coloquei o código 1 direto, que é o código que eu tenho cadastrado aqui na tabela de usuário. Mais para frente a gente vai alterar isso daqui, tá? Para fazer ele pegar o usuário que está logado, quando a gente entrar na parte do login ali. Então só corrigindo aqui a ID usuários, tá? Então eu já corrigi o nosso SQL, coloquei o parâmetro que estava faltando e agora ele não vai dar mais erro na hora de inserir. Então quando acontecer um erro na inserção, é assim que ele vai ser mostrado para o usuário. Tá? Então vamos novamente aqui, inserir o uso profissional, selecionar a data, o horário, confirmar, selecionar o nosso cliente e confirmar. Observação eu vou deixar em branco. Então ele mostra a mensagem dia e horário agendado com sucesso, tá? Se eu vier aqui e selecionar a data e o profissional que eu confirmei anteriormente, ele já vai aparecer aqui inserido no nosso banco de dados. Então dessa forma o botão confirmar do nosso agendamento, a função de inserção, ela é concluída. Tá? Mais para frente a gente vai continuar com os testes. Ó, eu posso marcar um outro agendamento. Depois a gente faz uma tela para consultar isso de uma forma melhor. Tá? Por enquanto ele é só para a gente concluir. Ó, já tá os 2 agendamentos que eu marquei aqui. Ó. Então dessa forma a gente conclui esse form agendamento e a gente continua na próxima aula. Tá bom, pessoal? Então, para quem gostou, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O código-fonte já está disponível para download. Muito obrigado e até a próxima.